E se eu te dissesse que a humanidade, como a conhecemos, começou com um pecado tão grande que seus reflexos até hoje moldam nossas escolhas, nossos destinos e nossa moralidade? E se tudo o que sabemos sobre certo e errado, amor e ódio, bondade e vingança, estivesse de alguma forma enraizado em um erro tão profundo que é impossível escapar dele? Não falo sobre comer o fruto, mas de incesto, irmãos se relacionando entre irmãos. Parece forte demais, né? Mas vamos por partes. O que você faria se soubesse que tudo começou com uma escolha errada e, de alguma forma, você ainda carrega essa marca? Adão e Eva, os primeiros seres humanos, criados à imagem de Deus, vivendo em um paraíso perfeito. Eles tinham tudo. Mas, como toda a história de queda, tudo isso começou com uma escolha. Uma decisão aparentemente pequena, mas que mudou o curso da história. A serpente, astuta, sussurrou nas palavras de Eva: será mesmo que você vai morrer por isso? O que parecia ser uma dúvida inocente foi, na verdade, o início de uma ruptura com tudo o que era bom. Eva olhou para a fruta proibida, hesitou e depois mordeu. O céu escureceu. O mundo se curvou diante daquela decisão. O pecado original não foi apenas um erro de desobediência. Foi o nascimento de um ciclo que não se fecharia mais. E quando Adão também cedeu, a queda estava completa. Mas o que aconteceu com seus filhos? Como a humanidade marcada por esse erro continuaria? Após a expulsão do Éden, Adão e Eva foram condenados a viver em um mundo de sofrimento. O paraíso era apenas uma lembrança distante. Eles olharam um para o outro, sem saber o que fazer. A dor do pecado agora se tornava visível. Eles perderam a pureza, a conexão direta com o Criador. Mas, o pior de tudo, seus filhos. Como seria o destino de Caim, Abel, Sete? Todos estavam fadados a carregar o peso desse primeiro pecado. Não é difícil imaginar a luta interna deles. Caim e Abel, irmãos, cada um com seu caráter, mas também com os mesmos demônios. Como se libertariam das correntes do pecado que já corria em seu sangue? Caim e Abel, 2 filhos, 2 escolhas. Abel ofereceu o melhor de seu rebanho, e Caim fez o mínimo, ambos tentando agradar a Deus. Mas o que estava por trás dessas ofertas? Será que Abel realmente se entregou por inteiro, ou foi só um gesto? E Caim, que sentia a dor da comparação, da rejeição. A inveja foi o que realmente moveu Caim. E a raiva, esse veneno, não demorou muito a crescer. Quando Caim matou Abel, ele não matou apenas um irmão. Ele matou a possibilidade de um futuro puro. Ele destruiu, em um momento de fúria, a ideia de que poderíamos recomeçar, que poderíamos ter uma redenção real. Mas a pergunta fica: quem foi a verdadeira vítima dessa história? Caim, com a maldição que carregou pelo resto da vida, ou toda a humanidade, que viu a primeira semente da violência nascer ali? E depois disso, o que aconteceu com o sangue de Abel? Aquele sangue ecoou na terra, e a história nunca mais seria a mesma. Mas e Sete? O terceiro filho de Adão e Eva, o escolhido para ser o novo começo. Será que Sete seria capaz de quebrar o ciclo do pecado? Ou ele, como todos nós, estava fadado a carregar a bagagem dos erros dos outros? A tentativa de Sete em seguir os passos dos pais e de ensinar aos seus filhos um caminho que fosse verdadeiramente correto, já estava contaminado. O peso das origens era grande demais. A humanidade, com suas falhas e esperanças, começou com uma escolha impura. E mesmo com o passar do tempo, Sete, como os outros, não pôde escapar. O pecado estava lá, disfarçado de um novo começo, mas ainda assim se repetindo. Porque a grande pergunta é: como podemos ser diferentes dos nossos antepassados? Estamos realmente evoluindo ou só repetimos os mesmos erros, com um novo nome, uma nova cara? Mas talvez o maior segredo, o mais sombrio de todos, ainda estivesse por vir. Quem eram as esposas de Caim, Abel e Sete? Se a humanidade deveria continuar, com quem eles se casariam? Não havia mais ninguém, apenas eles. Irmãos se casando com irmãs, para manter a humanidade viva. Parece desconfortável, não é? Mas é isso que a história de Adão e Eva nos revela.
As origens da raça humana estão cheias de paradoxos, de escolhas que não podemos entender. O incesto foi o preço da sobrevivência, o preço do começo da nossa história. Seríamos nós, seres humanos, realmente diferentes de nossos primeiros pais? Ou apenas continuamos a fazer o que foi necessário para continuar existindo, sem questionar se estamos realmente vivendo ou apenas sobrevivendo? E, finalmente, chega o fim de Adão. Ele, o primeiro homem, olha para trás para tudo o que foi feito. O que ele deixou para trás? Os filhos, a dor, o legado de um erro que parecia se estender por gerações. Quando Adão morre, ele não consegue escapar da marca de seu pecado. Ele não foi mais o primeiro homem. Ele se tornou um reflexo de tudo o que a humanidade se tornaria. Falha, errante e presa a um passado que nunca poderia ser apagado. A grande questão que ele deixou não foi apenas para seus filhos, mas para todos nós. Como podemos seguir em frente com um passado marcado pela traição, pela culpa e pela dor? Como podemos nos libertar de algo tão grande, tão fundamental, que parece estar em nosso DNA, em nossa história, em nossa essência? Se a história de Adão e Eva nos ensina algo, é que não importa o quanto tentemos mudar, não importa o quanto tentemos ser melhores, sempre haverá um reflexo da nossa origem. Hoje, mais de 6.000 anos depois, a humanidade luta com os mesmos dilemas, as mesmas escolhas, as mesmas falhas. Não importa quantos avanços fizemos ou quantos erros aprendemos a evitar. Cada escolha, cada ato, carrega a semente do pecado original. O que é mais estranho? A nossa busca incessante por respostas, ou o fato de que ainda estamos questionando se é possível escapar dessa maldição? O que você faria se soubesse que carrega essa marca, esse peso? O que faria você se soubesse que é filho de um erro tão grande? A humanidade não se libertou, não se redimiu, porque o pecado original ainda está em nós. E a maior pergunta de todas permanece sem resposta. A história de Adão e Eva foi realmente sobre a queda da humanidade? Ou foi sobre o início de uma eternidade de erros que nem a morte pode apagar? Não é só o passado. O que somos hoje é o que fazemos, senão reflexos de tudo o que aconteceu antes de nós. O que vai fazer?